Pessoas de diversas regiões do Brasil se reuniram em Brasília para invadir as sedes dos três poderes. O Congresso, a Presidência da República, o STF, foram invadidos, saqueados e destruídos. De acordo com dados oficiais, o prejuízo causado gira em torno de 12 milhões de reais. Mas afinal de contas, o que levou essas pessoas, como eu disse, de diversas regiões do Brasil, se reunirem num único ponto para cometerem essa atrocidade? Será que existe uma força espiritual? Será que existe algo sobrenatural que reuniu essas pessoas em torno deste atentado, deste ataque? O vídeo de hoje nós queremos falar exatamente sobre os ataques do dia 8 de janeiro de 2022 na visão espiritualista. De um modo muito particular, vamos abordar o tema da obsessão espiritual, analisando este caso. Antes de mais nada, eu gostaria de informar que este vídeo não é sobre política, muito pelo contrário. Nós estamos falando sobre espiritualidade, porém, analisando um caso temporal. Meus amigos, nós vimos, e aliás o mundo inteiro viu, os ataques que foram realizados contra as sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro de 2022. Nós estamos agora completando um ano dessa ação que a princípio foi chamada de terrorista e que o STF hoje está julgando de forma com mão de ferro, digamos assim, aqueles que atentaram contra a nossa democracia. Mas afinal de contas, será que uma onda espiritual, uma força maior reuniu esse povo em torno dessa ação criminosa? É o que nós pretendemos analisar no vídeo de hoje. Será que esse povo estava sob a influência espiritual? Será que eles estavam sendo obsediados por forças espirituais? Ou estavam sob julgação espiritual? Ou quem sabe até por fascinação? Antes de mais nada, vamos entender as três categorias de influência espiritual, para que nós possamos, de forma muito imparcial, tentar enquadrar essas pessoas dentro destas categorias de influências espirituais. Vamos lá. Primeira categoria é a categoria da obsessão. A obsessão é a ação quase permanente de um espírito estranho, que faz com que a vítima seja induzida por uma necessidade incessante a agir nesse ou naquele sentido, a fazer tal ou qual coisa. Portanto, obsessão é quando há uma influência espiritual quase que incessante, do tipo, vai lá, faz isso. Daí um pouco, insiste novamente, olha, você ainda não fez, vai lá, você precisa fazer. Nós podemos ver claramente que aquelas pessoas que atentaram contra o patrimônio público e contra a nossa democracia estavam assim sobre a influência, a obsessão. É um quadro nítido de obsessão. Mas como sugere o texto que nós acabamos de ler, a obsessão, ela é, digamos assim, quase permanente. E eu vou dar um exemplo assim bem clássico. A pessoa tem um dia muito triste, muito ruim, desajuste no trabalho, na família, e a pessoa fala, eu acho que eu vou beber. E a pessoa então começa a se envolver com a bebida. No dia seguinte ela tem um novo dissabor. O que ela faz? Mais uma vez, ela é induzida a beber para aliviar aquele momento, aquela situação que ele está vivendo. Ou ao contrário também, por exemplo, a pessoa está muito feliz, teve uma promoção de emprego, uma situação aí de êxito na vida, vou beber para comemorar. Quando é um caso isolado, é um caso isolado. Quando isso acontece de forma frequente, nós já podemos pensar na ação espiritual influenciando aquela pessoa a determinado ato. Então, quando há uma frequência, nós já podemos trabalhar com a hipótese da obsessão. Voltando ao caso de Brasília, aquelas pessoas estavam sob a influência já há algum tempo
por meio de grupos de WhatsApp, por lideranças políticas que também agem e influenciam espiritualmente as pessoas, e aí depois nós podemos abordar esse tema, porque a obsessão não se dá apenas de espírito para pessoas, mas também de pessoas para pessoas, ok? Então essas pessoas já estavam sob algum tipo de influência, porque elas estavam até acampando em frente às Forças Armadas, fazendo todo aquele ritual que nós exaustivamente vimos pelas redes sociais e também pelas mídias convencionais. Então essas pessoas já estavam sob uma influência espiritual, o que já caracteriza uma obsessão. Claro que quando nós falamos de influência espiritual, nós não estamos eximindo ninguém da sua responsabilidade, até porque só somos obsediados porque abrimos a porta, porque permitimos esta ação espiritual. Esse é um outro departamento, merece até um outro vídeo sobre isso. Mas vamos lá. Essas pessoas nitidamente já estavam sobre a obsessão. Agora vamos ver a segunda opção, né, ou a segunda influência, a segunda forma de ser influenciado espiritualmente. É o caso da subjugação, que é uma opressão moral que paralisa a vontade daquele que a sofre, impelindo-o às mais despropositadas ações. É muito clássico a gente dizer que a pessoa que está com depressão, ela também está sob a influência espiritual que leva à subjugação. Está abaixo daquela influência, né? Então o espírito, a entidade ou um ser qualquer está subjugando aquele outro. Ele está dizendo assim: olha, você não vale nada, você nunca vai dar certo na vida, você não valoriza o que eu te dei, por isso que você está assim cheio de problemas financeiro, problemas de saúde, porque você não come bem. É aquela influência que vai achatando a pessoa, acachapando a outra pessoa. Essa influência, como eu disse, pode ser tanto espiritual como também de pessoa para pessoa, né? Que nós chamamos inclusive de relacionamentos tóxicos. Por que isso? Porque é o outro que tem um domínio sobre a pessoa, ela começa a incentivá-lo e, consequentemente, da forma de destruição. Estão dizendo assim: olha, eu duvido que você é capaz de invadir os três poderes. Eu duvido que você é capaz de enfrentar a polícia, que você é capaz de filmar isso e colocar para todo mundo ver. É a subjugação, onde o outro que tem um certo domínio, e aí volto a dizer, pode ser uma liderança política, pode ser um presidente da república, um governador, um deputado, quem quer que seja, ele vai lá e começa a provocar as pessoas, induzindo as pessoas àquele erro e, consequentemente, achatando elas, dizendo: olha, você não duvida que você faz isso, porque vocês não podem aceitar um negócio desse, vocês estão sendo humilhados, vocês estão sendo jogados para trás, vocês foram trapaceados nas eleições, vocês precisam tomar uma atitude. Enfim, é uma possibilidade que nós estamos avaliando aqui. A obsessão me parece muito claro, a subjugação precisa ser analisado caso a caso, mas me parece também que isso ocorreu, né, de forma muito velada nesse episódio que nós estamos aqui tratando. E agora nós vamos ver a terceira influência, a terceira forma de ser influenciado espiritualmente. Nós falamos da fascinação, que é uma espécie de ilusão, ora produzida pela ação direta de um espírito estranho, ora por seus raciocínios capciosos, ilusão que altera o senso moral, falseia o julgamento e faz tomar o mal pelo bem. Meus amigos, me parece muito claro, a meu ver, e eu quero que você comente aqui embaixo, me parece muito claro, a meu ver, que o que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2022 está muito, mas muito relacionado à fascinação. Ninguém viu mais nada, apenas uma liderança, ou um conceito, ou uma ideia, e a partir dali começaram a fazer o que fizeram. Então, me parece muito claro que o que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2022 está muito mais relacionado à fascinação do que os outros casos. Claro que nós podemos trabalhar que a obsessão é um nível, depois um nível mais avançado é a subjugação e depois a fascinação.
Mas eu consigo identificar também muitas pessoas que estavam apenas, e não é só apenas, né, mas estavam no nível da obsessão, outros já estavam no nível da subjugação e provavelmente a grande maioria estava no nível da fascinação. Alguém desperta alguma coisa, né, puxa ali um fio e depois deixa o circo pegar fogo, como a gente costuma dizer usualmente. Isso significa o quê? Que as pessoas estavam tão envoltas numa energia, numa força, dando tanta atenção a lideranças que provavelmente também estavam sob influências espirituais nefastas e que davam o comando, e essas pessoas aderiam a esse comando e aos montes se agrupavam para cometer todos esses absurdos que nós vimos ali. Então, são pessoas que estão num nível tão envolvida de alucinação, né, fascinação, que a influência espiritual é tamanha que, como diz aqui o texto que nós acabamos de ler, ela cria uma ilusão que altera o senso moral. Nós podemos destacar muitos desses discursos, né? Mas não vamos entrar nesse mérito. Mas que cria uma ilusão de fraude, de que está sendo perseguido, de que há uma conspiração. Então vai formando toda uma estrutura mental na pessoa, né? Naquele grupo, naqueles seguidores, que eles acreditam naquilo e por aquilo eles matam e por aquilo eles morrem. Essa é a verdade, né? Eu vou dar um exemplo assim, claro, apenas para ilustrar. Você pegaria um avião lotado de passageiros e jogaria contra um prédio, como aconteceu no World Trade Center? Quem faz isso é um louco, é um sujeito abominável, onde já se viu, e mais, utilizando-se o nome de Deus. Porque a alucinação, a fascinação era tamanha que eles acreditavam que isso agradava a Deus, que isso era fazer justiça, que isso era o correto, porque havia toda uma energia, uma força por detrás daquilo que dizia: vocês precisam tomar uma atitude, vocês precisam fazer algo, nós estamos sendo oprimidos, nós precisamos dar o troco, não sei o quê. E as pessoas acreditaram naquilo de tal maneira que foram capazes de treinar para serem pilotos de avião, de pegarem um avião, sequestrar um avião e jogar contra os prédios. Isso é fascinação pura. E a gente vê muito isso em diversas áreas, em diversos campos. Nós vemos na religião, nós vemos na ciência, nós vemos na filosofia. É claro que a ciência, a filosofia, elas tendem a serem mais abertas, então fazer com que as pessoas abram mais o entendimento. Mas, vejam vocês, nós estamos analisando o dia 8 de janeiro de 2022. Uma loucura generalizada que vinha já se arrastando ao longo dos últimos meses do ano de 2021, aliás, de 2022, né? Onde nós vemos ali o final das eleições, as pessoas tomando aquele ódio, aquele sentimento, gerando tantas questões ali e culminando no dia 8 de janeiro de 2023, que causou tudo aquilo que nós já sabemos. Portanto, meus amigos, volto a dizer, nós não estamos falando de política, nós não estamos falando de partido, nós não estamos falando de candidatos, nem de eleito ou não eleito, porque isso é irrelevante. O que interessa para nós nesta análise tão somente são as influências espirituais e o quanto estamos suscetíveis, se não tivermos um posicionamento definido, uma mente bem equilibrada, uma espiritualidade bem alicerçada, nós estamos sujeitos a essas influências que vêm do baixo astral, do submundo mesmo espiritual, que vão influenciando os seus líderes, e os líderes vão influenciando os seus seguidores, os seus seguidores criam uma seita, quase que uma seita religiosa, e que fazem o que tiver que fazer. Se tiver que morrer, morrem pelaquela causa, se tiver que matar, matam por aquela causa. E isso é nitidamente fascinação. Se você gostou deste vídeo, se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificações, comenta aqui embaixo, e que nós tenhamos mais oportunidades como essa de tratar desses assuntos do ponto de vista espiritual. Um grande abraço.